Esse é o Vim Te Atualizar e hoje eu quero saber o quão poderoso um homem pode ser. Eu estou perguntando isso porque um homem pode ser poderoso a ponto de modificar a data do Natal. Eu estou falando isso porque provavelmente você deve acompanhar o noticiário, creio eu. E nós temos ali o fato de que o Nicolás Maduro anunciou que o Natal seria celebrado 1º de outubro lá na Venezuela. Então acaba que a gente tem uma notícia que parece até fake news, né? Adiantar o Natal, mudar a época do Natal, por quê? Para quê? Quem vai ser beneficiado com isso? E, na verdade, quem tem esse poder? O presidente do país, obviamente. E a verdade é que os presidentes de vários países detêm esse poder. Eles podem fazer decretos dessa forma. Mas a verdade é que eles também não fazem, porque não tem muita necessidade, né? Mas no caso do Nicolás Maduro, ele faz. E ele faz como manobra política. Ele faz justamente para que ele possa desviar a atenção. Pelo menos é isso que os analistas de política dentro do cenário internacional estão alegando. O que eles estão falando? Que colocar o Natal para uma data antecipada seria uma estratégia, onde eles estariam com essa função, desviando o foco da crise política que o país vem passando, derivado da eleição. Nós já falamos disso em outros episódios, que teria aí uma fraude, né? A gente tem todas essas possibilidades de investigação, mas a gente tem grupos rebeldes que se manifestam contra, a gente tem pessoas que estão insatisfeitas com essa condição onde o Maduro foi eleito, não sabe ainda a veracidade dessa eleição, dessas atas, e todo esse contexto faz com que você consiga criar uma situação muito delicada. E como que eu posso resolver isso? Eu posso antecipar uma data comemorativa, um período festivo, e aí eu consigo tirar a atenção da população do que realmente está ocorrendo ali. Até porque na Venezuela, no período natalino, eles acabam distribuindo cesta básica e fornecendo ali alguns insumos, né, para que as pessoas consigam satisfazer as suas necessidades básicas. E por conta disso, se eu coloco o Natal para uma data antes, uma data antecipada, eu consigo também dar esses presentes para a população. Eu consigo dar essas cestas básicas para a população. O resultado é o fato de eu ter uma população que consegue satisfazer suas necessidades em uma época do ano que foi adiantada, e assim você consegue silenciar o povo. Basicamente, isso está sendo entendido como uma estratégia política. Até porque não é a primeira vez que Nicolás Maduro toma essa medida, que pode ser um tanto quanto curioso, mas a verdade é que ele tem um certo histórico de modificar a data do Natal. Isso é bem estranho se a gente for parar para pensar, modificar a data do Natal. Mas, por exemplo, no ano de 2020, ele fez a mesma coisa. Dentro daquele período, obviamente, de pandemia, com as pessoas e as suas restrições de sair, com os cuidados, né, de saúde que todos precisavam tomar, e país em crise, país com problemas em compra de vacina, número de pessoas vacinadas, toda essa situação que envolve ali o período de Covid-19, tanto do ano de 2020 como do ano de 2021, dentro desse contexto nós tivemos o Natal o quê? Tivemos um Natal antecipado. Então a gente observa que existe um histórico, certo? Nicolás Maduro modifica a data do Natal, antecipa a data do Natal, para que ele possa desviar a atenção de outro contexto relevante que está acontecendo e, de certa forma, silenciar a população. Inclusive, pegando um histórico aí, a gente vai bater em 2013, quando ele fez a primeira mudança do Natal por conta da morte do ex-presidente Hugo Chávez, que já tinha ocorrido há mais de 8 meses, mas ele queria meio que levantar o ânimo, a moral da população, e por conta disso, a época do Natal seria muito propícia. Então, ele já tem esse histórico. Então, olha que curioso, eu vou trazer aqui para vocês os anos em que Nicolás Maduro modificou a data do Natal lá na Venezuela. Acompanha. Em 2015, foi antecipado para 30 de outubro, em 2016 para 28 de outubro, em 2017 para 31 de outubro, em 2018 para 29 de outubro, em 2019 para 31 de outubro, em 2020 para 29 de outubro, em 2021 para 27 de outubro, em 2022 para 30 de outubro e em 2023 para 1º de setembro. Aí ele puxou muito, viu? 1º de setembro já tava vibes Natal.
E aí a gente chega à conclusão de que existe um motivo por trás? Sempre existe um contexto que a Venezuela está passando, seja uma crise inflacionária, seja uma questão de crise política, seja uma situação de pandemia, mas o fato é, não é a primeira vez que ele está fazendo, e se realmente ele continuar no poder, porque nunca se sabe, apesar dele ter vencido as eleições, né? Ele continuar no poder pelos próximos anos, ainda devem ser anos de instabilidade política para a Venezuela. É provável que em outros momentos o Natal venha mais uma vez a ser o quê? A ser antecipado. E antes da gente sair da pauta da Venezuela, ainda tem uma outra notícia muito importante. O Natal foi modificado, já falei para vocês, mas Nicolás Maduro mandou prender o seu adversário político, Edmundo Gonzalez. Ele tem uma ordem de prisão. Até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, ele não foi preso. Talvez quando este vídeo coloque aí, né, seja colocado no YouTube, vá ao ar, pode ser que a situação já tenha mudado. Então já estou deixando aqui as devidas justificativas, mas o fato é, foi emitida uma ordem de prisão, porque ele teria aí copiado as atas, porque ele teria tomado o poder de forma indevida, pelo menos da autoridade eleitoral, ao divulgar atas onde ele seria o presidente eleito e não Nicolás Maduro. Então existe hoje uma ordem de prisão para Edmundo Gonzalez. Se ele vai ser preso ou não, aí já é uma outra situação, beleza? Mas isso casa muito com a notícia do Natal, porque a gente pega duas situações onde eu tenho um país em crise política, um opositor que vai ser preso, ou pelo menos um opositor que tem uma ordem de prisão contra ele, uma população insatisfeita, e eu vou fazer o quê? Vou antecipar o Natal, vou juntar essas duas coisas para tentar acalmar os ânimos. Essas são as atualizações sobre a Venezuela. A gente com certeza vai trazer mais informações sobre isso no decorrer dos próximos episódios, é claro, e é um assunto muito importante para o momento, até mesmo para os vestibulares. Você que vai fazer vestibular semestral, tá certo? Você que vai fazer agora o vestibular no final de 2024 para entrar em 2025.1. Esse assunto da Venezuela, ele é muito importante, beleza? Você não pode ficar por fora desse assunto, porque em vestibulares semestrais, os conteúdos de atualidades eles aparecem com maior frequência, porque existe uma maior possibilidade de margem de tempo para você fazer o quê? Para você conseguir planejar essa prova. Você planeja a prova no semestre que está ocorrendo, meses antes dela ser aplicada. Então, notícias como eleições na Venezuela podem aparecer na sua prova de vestibular semestral. Então, é bom que você esteja ciente disso aí. E na minha função de apresentador, né, desse programa chamado Me Te Atualizar, eu vou sempre estar tentando trazer as informações mais relevantes para vocês. Mudando agora de assunto, uma notícia ruim para você, brasileiro. Você brasileiro, você brasileira, você que vive neste mesmo país que eu, você que reclama do preço das coisas, você consumidor que quer o produto mais barato, você que quer diminuir a inflação. Felizmente, não é algo que você vai poder comemorar, pelo menos pelos próximos meses. A tendência é que a inflação se torne maior. E isso tem a ver com uma outra notícia muito importante que saiu recentemente, que é o aumento das nossas contas de energia. A energia vai ficar mais cara e com isso eu também vou apresentar ali uma conta de energia com valor maior e uma conta de energia com valor maior acaba gerando também produtos mais caros, porque toda indústria, todo comércio, todo serviço necessita de energia. Então eles vão estar consumindo mais, eles vão estar gastando mais e para que eles possam ter um devido lucro, o que é que vai acontecer? Os produtos tendem a ficar mais caros. Mas eu vou te explicar isso no detalhe, vem comigo. A questão é a seguinte, nós estamos com as nossas hidrelétricas com um volume abaixo do esperado. E a energia brasileira, ela literalmente está intimamente ligada à produção de energia hidrelétrica. Se eu tenho os reservatórios dessas hidrelétricas com pouca disponibilidade de água, eu vou ter uma menor disponibilidade de energia. E a gente sabe, dentro daquela lei da oferta e da procura, se existe a disponibilidade de um bem em condição de escassez, ele vai apresentar a tendência a se tornar algo mais caro. Porém, tem um outro agravante. Em condições onde as nossas hidrelétricas estão apresentando reservatórios com níveis abaixo do esperado, o que acaba ocorrendo? Nós precisamos recorrer às termoelétricas como uma forma, como uma ferramenta de suprir essa necessidade energética. Mas o fato é que a energia gerada pela termoelétrica, ela é mais cara. Para você gerar energia através de uma outra fonte, nesse caso a termoelétrica, o valor se torna maior nessa geração. E acaba que isso é transferido para o consumo.
Então, eu tenho uma situação onde existe uma menor quantidade de água nos reservatórios, o que naturalmente já faria o preço da energia ficar mais caro. E para satisfazer a necessidade de energia do brasileiro, eu vou recorrer às termoelétricas, que geram energia, mas num valor acima. Qual vai ser o resultado disso? Energia ficando mais cara. Essa escassez hídrica ela é derivada do nosso período mais seco, né? Sendo um país tropical, a gente acaba tendo duas estações bem definidas, uma estação mais seca e uma estação mais chuvosa. E quando a gente está passando por essa estação seca, a gente precisa que o volume da estação chuvosa tenha sido muito bom, para a gente manter os reservatórios de forma adequada. Só que acontece que nós estamos numa estação seca, com reservatório seco, sem a possibilidade de gerar energia de forma que seja adequada, capaz de suprir a necessidade da população. Se você pesquisar algumas notícias, algumas imagens, você vai ver notícias do volume dos rios diminuindo cada vez mais. E a consequência é que também o volume das hidrelétricas vão diminuir. E voltando à lógica da inflação, você pensa, uma indústria consome energia para produzir um determinado produto. Esse determinado produto, ele é feito em uma condição. Se as condições energéticas se tornam mais caras, esse mesmo produto para ser feito, ele vai ter um custo maior. E para que o dono da indústria não fique no prejuízo, ele vai repassar isso para o distribuidor e o distribuidor vai passar isso para o consumidor. Então você tem um efeito dominó, que a gente fala, um efeito em cascata, né? Porque você tem um aumento de energia aqui, aumenta o custo da produção, o cara que fez a produção, ele vai passar para o distribuidor mais caro, o distribuidor vai passar para o supermercado mais caro, e um produto que chegaria para você com valor X, pode chegar a 2x, 3x, 4x, né? O fato é que vai se tornar mais caro. E o que é a inflação? A inflação é quando você tem o produto se tornando mais caro, diminuindo o poder de compra do consumidor. A inflação ela pode ser gerada por vários aspectos, isso é um fato, beleza? Porém, nesse sentido, a inflação está sendo gerada a partir da conta de energia que está ficando mais cara e o repasse está chegando até o consumidor final. Pegando o gancho da conta de energia mais cara e dessa onda inflacionária, eu tenho uma suposta notícia boa para te dar, que é o salário mínimo se tornando maior no ano de 2025. Atualmente ele está para casa de R$ 1.400 e em 2025 ele tende a ir para casa de 1.509, 1.510. Pelo menos essas são as expectativas. Então se a gente tem inflação, a gente também tem um salário mínimo subindo. Mas a questão é, em que medida essas coisas conseguem ser equivalentes? Em que medida a inflação subiu de uma forma que o salário mínimo ainda consegue dar conta? Na verdade, o salário mínimo não consegue dar conta de quase nada, né? Mas é sempre bom você ter um dinheirinho a mais. Então, para o trabalhador que recebe um salário mínimo, R$ 100 a mais pode fazer uma diferença. Porém, não significa que R$ 100 a mais faz com que ele consiga lidar com os preços inflacionados que nós temos no mercado. Então, a gente tem uma condição onde existe uma inflação para os próximos meses, mas a gente tem uma expectativa que, para 2025, o salário mínimo também aumente. Esse aumento de R$ 100, eu não sei necessariamente em termos práticos o que vai ser possível comprar, como que vai ser possível se sustentar, que na verdade nunca nem foi possível se sustentar com o salário mínimo, mas qualquer dinheiro que a gente vem, né, receber aí de forma a ter um aumento, é sempre bem-vindo. Né? Mas aí eu também só posso trazer as atualizações para vocês quando a gente estiver no ano de 2025, na terceira temporada do 20 Atualizar. Mas a linha de raciocínio que a gente tem que estabelecer é conta de luz mais cara, que leva a uma onda inflacionária, e em 2025, para supostamente dar uma solução para isso, salário mínimo maior, aumentando na casa de R$ 100. Lembrando também que todas essas informações, elas são muito suscetíveis a mudanças, né? Estou trazendo informações com base no noticiário dessa semana, mas vai que o salário mínimo não vai aumentar R$ 500, vai aumentar 200, 300. Não acho que vai, né? Mas não custa nada sonhar. E aproveitando que a gente está falando de salário mínimo, vamos trazer também atualizações sobre a quantidade de pessoas empregadas que a gente tem no Brasil. A gente está seguindo uma linha de raciocínio muito bonitinha hoje, né? Porque, embora a gente tenha começado com a Venezuela, depois que a gente entrou no contexto brasileiro, a gente começou falando da conta de energia que vai ficar mais cara, a onda inflacionária que isso vai gerar, o salário mínimo que vai aumentar, e agora vamos falar sobre desemprego. Então existe aqui uma construção de raciocínio bem relevante, tá? Trimestre que terminou em julho, nós tivemos o desemprego caindo 6,8%.
E esse é um número muito relevante considerando o nosso contexto histórico, porque está em queda e comparando com anos anteriores, nós estamos com indicadores melhores. A população desocupada, desempregada, que não tem uma função fixa, que não tem uma carteira de trabalho assinada, ela está na casa de 7,5 milhões. Então a gente ainda tem uma quantidade relevante de brasileiros desocupados, visto que nós somos um país de mais de 200 milhões de pessoas. Porém, a gente também tem um número bem relevante de pessoas ocupadas, de pessoas empregadas. O número de pessoas empregadas ele está batendo um recorde, passando de 102 milhões, ou seja, a gente tem mais da metade do brasileiro, ou pelo menos em termos equivalentes, né? Quase a metade dos brasileiros empregados. Isso é um número bem relevante. O ideal, obviamente, é que a gente também consiga situações para empregar esses 7 milhões que estão desempregados, né? Porém, é sempre uma luta contra o desemprego. A gente tem aquelas pessoas que já estão há anos tentando se empregar e não conseguem se recolocar no mercado de trabalho de forma eficiente. A gente tem aquela geração neném que nem estuda e nem trabalha. Isso também já foi assunto de 20 atualizado na primeira temporada, onde a gente vai falar do quê? Daquela população que simplesmente desistiu. Aquela população que não está estudando, não está se qualificando, não está trabalhando, não está procurando emprego. O que é que ela está fazendo? Deitado no sofá assistindo Netflix. Às vezes nem tá assistindo Netflix porque vai ver não tem nem como pagar já que tá desempregado, né? Mas boa parte dessa geração neném, na verdade, são pessoas mais novas que dependem dos pais. Então acaba que elas ficam ali muito bem nas suas casas confortáveis sendo sustentados pelos seus pais. E pessoal, essas foram as informações do 20 Atualizar de hoje. A gente falou sobre a Venezuela, sobre a questão do Natal, sobre o mandato de prisão para o Edmundo Gonzalez, opositor do Nicolás Maduro. Nós falamos aqui também sobre o contexto brasileiro, desde o aumento na conta de energia que vai passar a ocorrer, até mesmo a onda inflacionária, a questão do salário mínimo que vai aumentar e os números atuais de desempregados, beleza? Todas essas informações podem ser cobradas no teu vestibular e são informações sociais e econômicas bem relevantes para tornar você uma pessoa mais informada, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal do Conceito Play, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa o teu like, deixa um comentário, fala o que você está achando dessa segunda temporada e eu te espero no próximo episódio, beleza? É isso, até a próxima e a firma não para.